Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Depende de quando estés mirando este vídeo. Primeiro, antes que nada, gostaria de agradecer pela oportunidade que me brindaram de poder estar aqui. Mi nombre es Janiele Matos Vieira, soy licenciada en Matemática de la Universidad Estatal de Goiás y actualmente soy estudiante de maestría en Biometría de la Universidad Estatal Paulista. Este trabajo fue desarrollado en conjunto con los investigadores y profesores Diego Rodríguez y Paulo Mancera. En esta presentación voy a dar una breve introducción sobre el cáncer, su definición, metástase, inmunoterapia y el modelo de metástasis con inmunoterapia. Algunas simulaciones y por fin una pequeña discusión. Espero que lo disfruten. El cáncer representa un conjunto de más de 100 patologías cuya característica principal es el crecimiento desordenado de células poco diferenciadas que poseen la capacidad de invadir a través del torrente sanguíneo tejidos y órganos adyacentes a los lesionados. Esa migración es denominada metástasis. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que en 2018 hubo 9.6 millones de muertes por esta causa en el mundo y que la incidencia de cáncer pasará de 18 millones en 2018 a 29 millones en 2040. Investigaciones recientes indican que la metástasis es responsable de más de 90% de todas las muertes relacionadas al cáncer. Para que la metástasis ocurra, las células tumorales atraviesan un proceso denominado cascata metastásica. Esse processo se inicia com um tumor primário que se desarrolla e libera células que migram em direção a los vasos, dando início ao processo de intravasação que ocorre em la circulação sanguínea ou linfática. Dentro de los vasos, las células tumorales son objeto de ataque por parte del sistema inmune. Debido ao desarrollo de interações adhesivas a lo largo del camino con las células endoteliales y componentes sanguíneos, las células tumorales se detienen en la circulación y se extravasan, adentrándose al tejido. El último paso es la colonización y desarrollo en el nuevo ambiente. Muitos protocolos oncológicos são criados e estudiados diariamente. Dentro de ellos, podemos destacar a imunoterapia. Esta viene convirtiéndose em uma das terapias mais prometedoras em el combate contra el cáncer, por não apresentar daños severos a las células normales diferente a outros tratamentos. É uma terapia reciente que tem como objetivo utilizar o sistema imune buscando aumentar a resposta imunológica do hospedador para combater as células cancerosas. Essa resposta é impulsada através da administração de células T, anticorpos monoclonales, vacunas e imunomoduladores específicos contra os tumores. Vou apresentar-lhes um modelo matemático de metástase involucrando o sistema imune. Mediante isto, podemos reflejar a importância de los modelos matemáticos. Debido a sua versatilidade a lo largo de las décadas, os modelos matemáticos han sido ampliamente utilizados para descrever inumeráveis fenômenos. E o uso de los modelos de equações diferenciais se han tornado cada vez mais frequentes em diversas áreas. Estes são capazes de formalizar um fenômeno e, através de um determinado conjunto de parâmetros e condições iniciais, consigam descrever, quantificar e prever o comportamento de diversos sistemas complexos. Os modelos são capazes de descrever diferentes aspectos da dinâmica tumoral, permitindo que não seja necessário uma quantidade absurda de experimentos, pois ele mesmo pode oferecer informações complementares e, em sua maioria, essenciais, que podem ser aplicadas em el controle de crescimento tumoral. Quando se conhecem os principais mecanismos que influem em el crescimento tumoral, resulta mais fácil desarrollar protocolos que sejam efetivos.
Em el caso de la inmunoterapia, por tratar-se de uma terapia personalizada, este conhecimento é fundamental. Nosso modelo consta de dois tipos de populações, células cancerosas e células do sistema imunológico. Sea N sub I e I sub I, las células tumorales e imunes, respectivamente, em los sitios primários, subíndice I igual a 1 e secundários, subíndice I igual a 2. Com base nas referências, se propôs o seguinte modelo. O modelo consta de 4 equações, onde a primeira equação está relacionada com a população de células cancerosas em el sítio primário. O primeiro término de la equação se refere ao crescimento de las células tumorales. Tanto em el sítio primário como em el sítio secundário, apresentam crescimento logístico a uma razão R sub 1 com capacidade de suporte K sub 1. O segundo término está relacionado com a interação entre as duas populações de células, e esta interação é prejudicial para as células tumorales. O terceiro término representa a morte natural de las células tumorales, dado por el parâmetro beta sub 1. Finalmente, temos o término relacionado com metástase, onde uma fração delta de células tumorales se liberam em el torrente sanguíneo. A segunda equação representa a população de células imunes em el sítio primário e o primeiro término da equação se refere ao influxo de células imunes, dado por el parâmetro alfa sub 1. O segundo término representa o reclutamento de células imunes por parte de las células tumorales, donde se reclutam novas células imunes a uma taxa Rho sub 1, pero com uma saturação gamma sub 1, depois de um número limite de células tumorales. Este término se conhece como Michaelis-Menten. O terceiro término está relacionado com a interação entre as duas populações, e esta interação é prejudicial para ambas. O último término está relacionado com a morte natural de las células imunes, dada por la taxa D sub 1. A terceira equação está relacionada com a população de células tumorales em el sítio secundário. Os términos têm as mesmas características que a primeira equação. A diferença está em el último término, que representa a fração de células que chegaram ao sítio secundário. Primeiro, uma fração delta de células tumorales del sítio primário se libera em el torrente sanguíneo, pero só uma fração epsilon de estas células chega ao sítio secundário com um retraso tal em el processo. A quarta equação representa a população de células imunes em el sítio secundário, que tem as mesmas características que a segunda equação. Com o objetivo de ilustrar a dinâmica tumoral em ambos sítios, primeiro se selecionou na literatura um conjunto de valores para os parâmetros. Em las simulações posteriores, se adoptaram os seguintes valores que se encontram descritos em el quadro. Em primeiro lugar, temos o cenário sem uma intervenção terapêutica, em el que a enfermidade se estabelece em ambos sítios e o sistema imune não ha sido capaz de controlar o crescimento de las células tumorales. Se vemos em el sítio secundário, se nota que rapidamente as células imunes são reclutadas inicialmente com base nas células tumorales. Sin embargo, estas células tumorales logran escapar de la vigilancia del sistema inmune. Para este trabajo, se considerou como imunoterapia qualquer intervenção que resulte em um aumento do influxo de células imunes, com o objetivo de analisar a dinâmica tumoral a partir de diferentes taxas de influxo. Se realizaram 3 simulações utilizando diferentes valores para el alfa-I, usando os mesmos valores descritos em la tabla de parâmetros e as mesmas condições iniciais, pero modificando o parâmetro alfa-I, que é
responsável pelo influjo de células imunes, temos a seguinte dinâmica tumoral. Utilizando a taxa de influjo alfa I igual a 5 por la 10 a 5, inicialmente, as células imunes são capazes de controlar o crescimento das células tumorales em ambos os sítios. No obstante, as células tumorales crescem de novo e superam a população de células imunes, alcançando mais tarde a capacidade de suporte. Usando o parâmetro alfa I igual 6 por la 10 a 5, temos a seguinte dinâmica tumoral. Se observa que as células imunes foram capazes de controlar o crescimento das células tumorales em ambos sítios. Usando o parâmetro alfa I igual a 6.5 por la 10 a 5, temos a seguinte dinâmica tumoral. De forma diferente a las simulações anteriores, as células imunes foram capazes de erradicar as células tumorales. O seguinte cenário representa o estado metastásico, por lo que só tendríamos o tumor secundário, implicando que o tumor primário foi erradicado ou controlado. Em esta simulação, se utilizaram diferentes taxas de crescimento e o sítio primário, devido à grande quantidade de células tumorales, ocorre competência por los nutrientes, que leva ao tumor primário a apresentar uma menor taxa de crescimento em comparação com o sítio secundário. E devido a la taxa menor em el sítio primário, as células imunes são capazes de controlar o crescimento das células tumorales, pero incluso sendo controlado o crescimento del tumor primário, o sítio secundário foi capaz de desarrollar-se e alcançar sua capacidade de suporte, utilizando alfa 1 igual a 6.5 por la 10 a 5, temos a seguinte dinâmica tumoral. En el sítio primário, temos a erradicação de las células tumorales com el tempo, pero en el sítio secundário, o crescimento del tumor não se viu afetado por el aumento de influjo de las células imunes no sítio primário. Na última simulação, temos uma recessão primária. Uma consequência da recessão primária é que o sítio secundário perde uma fonte de células tumorales. Quando esta intervenção primária ocorre de forma temprana, o tumor secundário é demasiado pequeno para sostener-se. Em la simulação, inicialmente, a massa de células tumorales é de 10 a 8. Al 10º dia, se realizou a recessão em el sítio primário. Se observa que as células imunes puderam controlar inicialmente as células tumorales em el sítio primário, pero a recessão não pode prevenir a metástase, já que as células tumorales já estão estabelecidas em el sítio secundário. Analisando os cenários apresentados, se pode observar que o sistema imunológico, quando é estimulado, pode desempenhar um papel crucial em el crescimento de los tumores, convirtiendo-se em uma ferramenta indispensável em el tratamento del câncer. Entender o processo de metástase é fundamental, já que permite que a prevenção em pacientes com diagnóstico temprano e compreender como as células tumorales têm êxito em la colonização conduziria a terapias mais efetivas em pacientes com metástase já estabelecidas. Um cirurgião pode remover o tumor primário, sin embargo, quando a metástase ocorre, as células do tumor se disseminam por todo o corpo, formando pequenos tumores, e a curação só por meio da cirurgia seria impossível. Como se pode observar em um terceiro cenário, em que só temos o estado metastásico, incluso realizando uma terapia ou recessão em el sítio primário, não foi suficiente para contener a progressão da enfermidade em el sítio secundário. Por lo tanto, os modelos matemáticos se apresentam como ferramentas que podem ajudar em los tratamentos de imunoterapia. Essas são minhas referências. Muitas graças por escutar. Espero que les haya gostado. Qualquer dúvida que tenhas, pode me enviar uma mensagem que irei responder o mais rápido possível. Obrigada.